Quando a criança é muito pequena, na primeira infância, existe o descobrimento do mundo. O mundo, para ela, passa pela boca. A gente chama de fase oral, né? A criança é muito oral nesse momento. Então, o descobrimento do mundo dela é pela boca. Então, tudo vai à boca. O brinquedo vai à boca, a comida vai à boca, a mão vai à boca, o pé vai à boca. Então, é normal que ela conheça o mundo pela boca. As texturas, o que é duro, o que é mole, o que é ruim, o que é bom, vai pela boca. Então, ir as coisas à boca à criança não é uma coisa ruim, é um modo dela interagir e conhecer o mundo. Quando isso se torna um pouquinho, quando a criança está crescendo, ela fica um pouco mais velha, 2, 3 anos, 4 anos, a linguagem já está inserida. Então, ir à boca pode significar alguma coisa de uma defesa. Quando ela morde alguma coisa, ela pode estar mordendo para destruir, ela pode estar mordendo uma outra coisa para fazer dor. Então, a gente sempre tem que avaliar o contexto que aquela mordida está inserida, né? Nas crianças muito pequenas, que já estão em creche, uma morder a outra, uma morder o brinquedo da outra, isso faz parte do convívio. O que a gente precisa entender é que a gente precisa balizar essa relação, a gente precisa mediar essa relação. É claro que a gente não vai deixar as crianças se morderem na creche, mas a gente precisa, uma creche muito atenta, né? Pais muito atentos, ficam atentos para esse momento, para que isso não aconteça e para que diga não, para que tire, para que balize um pouco o comportamento da criança nesse momento. Tudo que acontece dentro de uma creche, a gente precisa se atentar em que contexto que foi e contar sempre para os pais, né? As crianças são muito pequenas, elas não têm a linguagem ainda para poder dizer o que aconteceu, para poder dizer fiquei triste, aí o coleguinha pegou meu brinquedo, por isso que eu mordi, né? Então, a creche, ela precisa se atentar para o contexto daquela mordida, né? E eu acho que sempre dizer aos pais, sim, tudo o que aconteceu. Mas é um comportamento esperado, não é um comportamento normal, nem um comportamento anormal. É algo que acontece entre crianças e as crianças estão suscetíveis a isso. Esse momento da infância, a criança está formando a sua personalidade, ela está entendendo o que é bom, o que é ruim, o que pode e o que não pode. Então, eu acho que o não dos pais e da escola nesse momento serve para educar, sim, serve para dizer, morder você não pode. Agora, não tem uma diferença de temperamento. Uma criança que morde na creche será uma criança agressiva no futuro, e uma criança que não morde não será. Não tem essa relação específica de causa e efeito. Os pais precisam inserir a criança na linguagem sempre para dizer para ele o que pode e o que não pode. Pode morder, não pode morder. Morder não pode nunca, né? Morder dói, não pode nunca. Então, quando a criança é muito pequena e o pai recebe da escola a informação de que a criança mordeu ou a criança foi mordida, os pais precisam dizer para a criança, não pode morder, não pode fazer isso. Ou então, você foi mordido, não pode morder de volta, né? Porque existe essa relação. Quando a criança maior, precisa também dizer por que você mordeu. Agora, é importante reprimir no momento, né? O papel da creche nesse momento é estar atento para que esse tipo de comportamento não aconteça, né? A gente não pode, porque a criança conhece o mundo pela boca, a gente não pode esperar que ela saia mordendo todo mundo, mesmo as pequenininhas. Então, é preciso sempre um diálogo entre a escola e a família para tentar entender o que pode estar acontecendo. É preciso chamar os pais e entender se está acontecendo alguma mudança de comportamento na criança também em casa, né? Se está tudo bem em casa, se o contexto familiar é o mesmo, se está tudo bem entre os pais, se a relação está tranquila entre os pares de casa, né? Então, sempre a gente precisa entender o contexto que aquela criança vive, tanto na escola quanto em casa. Então, se um comportamento está sendo repetitivo, é importante a escola chamar os pais para conversar e ver se está acontecendo alguma coisa em casa. Por vezes, os pais estão em separação, por vezes chegou um irmãozinho novo, né? E a criança não tem muito a inserção da linguagem para poder dizer o que ela está sentindo. Então, ela demonstra o sentimento dela com o que ela sabe do mundo, que nesse momento é a partir da oralidade. A faixa etária que a gente pode dizer que a criança já sabe que ela está mordendo para machucar é acima dos 3, 4 anos. Ali a gente já tem a linguagem inserida e a gente já tem o não. A criança já sabe o que pode e o que não pode fazer. As crianças maiores que já estão em outro convívio escolar, né, que já estão na escola, na pré-alfabetização e na alfabetização, elas já sabem dizer o que está acontecendo. E aí esse tipo de comportamento pode sim ser um comportamento de uma agressividade que está em jogo. Então a gente precisa entender nas crianças maiores que elas já têm um entendimento melhor do que pode, o que não pode, do que causa dor,
né, no outro, isso pode estar relacionado com uma agressividade ou com algo que esteja acontecendo dentro de casa ou internamente na criança. Então, pais atentos e uma escola atenta vai saber identificar no primeiro episódio se está acontecendo alguma coisa ou não com aquela criança.